Olá, o meu nome é Márcia Ribeiro Prazinos e hoje trago para as nossas reflexões Evangelho segundo o Espiritismo, cujo tema é Conhece-se a árvore pelos seus frutos. E neste Evangelho, Jesus, através de Lucas, a árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. O discurso de Jesus neste tópico, realmente ele atinge uma profundidade que vai ao infinito. Percebemos que o seu objetivo é consolidar os seus ensinamentos nas condutas lúcidas em relação ao futuro. Ele sabe das dificuldades que nós iríamos vivenciar pouco a pouco e que vivenciamos. Então, abrindo espaços para nós através de novos desafios e nos mostrando as perspectivas que iriam se apresentar muitas vezes complexas e outras muito sofredoras, e tendo o desejo de nos amparar através da saúde integral, ele traz pelos seus discípulos essa forma de abordar a transcendência do espírito e o seu relacionamento psíquico com o homem terrestre. Várias vezes, os fenômenos, os atormentados das obsessões, sob diversos aspectos, desde as convulsões, dos epiléticos, das enfermidades físicas, das subjugações, tudo isso era muito frequente na vida de Jesus. E assim eles tomaram conhecimento da transfiguração diante de seres imortais, lá no Monte Tabor, quando deslumbrados e comovidos presenciaram aquela cena inesquecível, tornando-se então indispensável desfazer a sombra coletiva que pairava soberana sobre as pessoas sem orientação. O povo daquela época e o povo de hoje, tradicionalmente, quando condicionado, aguarda que ocorrências e espetáculos naturais possam suceder. Mas Jesus, ele toca na sede do nosso ser. Ele nos faz reconhecer o breve trânsito terrestre e que muitas vezes, em momentos decisivos, ele vem nos advertir sobre a possibilidade de surgimento de falsos profetas, qual ainda ocorre nos dias atuais. E como distinguir, como identificar esses sinais que poderiam representar a sua autenticidade? E de imediato, então, Jesus traz a imagem da árvore. Ela foi tomada como significativa e definidora do legítimo caráter do ser. Cada ser, irretorquível pelo seu conteúdo específico, graças ao qual a árvore produz maus frutos, que não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má,
É evidente que somente através dos atos e dos valores morais de cada criatura é que podemos e se pode avaliar se a mensagem, se o conteúdo que nós recebemos e pensamos ser portador de verdadeiras verdades, de fato o são ou não. Porque ninguém há que, dominado pela sombra, possa desvelar significados profundos. Somente esses significados profundos serão encontrados naqueles que já estejam edificados com a fonte do bem. Então, nos diz irmã Joana de Ângeles, que mediante a conduta, os interesses e conveniências, podemos sim e se pode aquilatar sobre a qualidade e as qualidades de um ser humano. A ausência da sombra sempre favorece a presença do conhecimento e do discernimento, da ação oposta ao egoísmo, e assim produzindo harmonia interna e não ambição, não competitividade vulgar ou destruidora. Este ser que já possui a iluminação interna, ele tem o verdadeiro em si mesmo. O apóstolo João, na primeira epístola, no capítulo 6, ele informou com muita sabedoria e ternura, dizendo para nós o seguinte: meus amados, não creiais em qualquer espírito. Sinta-se se o espírito é de Deus. Porque muitos falsos profetas têm levantado no mundo. Aqui nós temos uma relação da árvore que é novamente trazida para essa avaliação, respondendo sabiamente a respeito da qualidade de que se revestem as interferências espirituais. As profecias que se referem à vida transcendental, que falavam de Jesus, o homem, ele podia movimentar essas energias, comandá-las, direcioná-las conforme a sua vontade. Dialogava com os espíritos enfermos, que muitas vezes libertou da morte. E nesses 3 itens, nós vamos encontrar, através de Mateus, que também nos traz essa advertência: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. E pelos seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa ela produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. E Jesus conclui dizendo: portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Falando dos frutos das árvores boas e das árvores más, em Gálatas, Paulo escreve, lá no capítulo 5, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão.
Nos Filipenses, ele diz, lá no capítulo 1, versículo 11, cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. E veja que lindo em Colossenses, Paulo também escreve, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. E em Tiago ele também coloca assim, mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Então nós percebemos que este tema sobre a árvore boa e a árvore má está nos falando do ser real à luz da psicologia do espírito. Esse ser que, experienciando as inumeráveis reencarnações, os renascimentos físicos e evoluindo no rumo da grande luz, que o impregnará com a claridade da paz. Sempre o Mestre querido, nos amparando, nos intuindo, nos orientando, e em todo o nosso percurso nós recebemos, sim, as luzes dos altos mandatários e luminares de Jesus, que nos traz as atualizações dos seus ensinamentos. Assim, agradecidos que estamos, elevamos o nosso pensamento em gratidão ao nosso Pai Celeste e, sobretudo, a Jesus Cristo, nosso irmão maior, que através da doutrina espírita nos esclarece, nos orienta e nos indica o caminho correto para sermos sempre árvores boas, produzindo bons frutos, levando o seu ensinamento a todos os lugares do mundo. Que a paz e o amor de Jesus permaneçam em nossos corações. Muita paz a todos.